Te procuraria na porta dessa rua, Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Onde há dor e cura, vai. Onde não há amor e ama, vai. Onde há dor e alegra, vai. Onde não há amor, transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria num beco ou nessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fardado que gritava
Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa nesta manhã derramar sua graça, seu poder, seu amor em nossos corações, para que, como alvos do amor de Deus, possamos ser instrumentos do amor de Deus para com aquele que sofre, para com aquele que realmente está carente da sua graça, do seu amor, do seu consolo, do seu cuidado. Que nós possamos realmente levar o amor onde não há amor. Que nós possamos levar esperança onde não há esperança. Pois a vida cristã é uma vida daqueles que foram alvos do amor de Deus para serem instrumentos deste amor para com aqueles que ainda não conhecem. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de convidar você nesta manhã para iniciarmos a nossa escola dominical de hoje, que tem como ensino uma mensagem belíssima da palavra de Deus. É uma das histórias bem conhecidas, mas nós iremos tratá-la assim em forma de estudo, da forma que a gente possa tirar as melhores lições e entender realmente o que Deus quer nos falar através desse texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25. É nesta passagem em que está a famosa história do bom samaritano. Apesar de que esse título, o bom samaritano, não é, vamos dizer assim, a ênfase dessa história. Essa história, como diz John MacArthur, não é uma história para nos mostrar ou nos ensinar a ser bonzinhos, para nos ensinar a ajudar e socorrer o próximo, não. Essa história é muito mais profunda do que apenas nos ensinar a ser e fazer bondade, a socorrer o necessitado. Ela é algo muito mais profundo, no sentido de que Deus tem algo a nos dizer aqui através dessa mensagem a respeito do Evangelho, a respeito do que significa realmente ser um cristão verdadeiro. Então, abra aí a sua Bíblia, Lucas 10, versículo 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe, ou passou de largo. Ele apenas viu e passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Pai de amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Pai, nós somos tão carentes e necessitados da tua graça, mas o Senhor tem nos mostrado, ó Deus, por meio do teu evangelho, das tuas verdades, das escrituras, o quão misericordioso e bom é o Senhor e o quão perfeito é a obra do teu Filho amado que foi realizado lá na cruz, para nos conceder o perdão e para nos transformar, nós que somos tão frágeis, cheios de falhas, e que jamais poderíamos alcançar o padrão do teu amor, nós não teríamos condições de ser tão perfeito como o Senhor e nem como Jesus Cristo, mas o Senhor nos enviou Ele perfeitamente, para que derramasse ali na cruz seu sangue, para que ali Ele fosse sacrificado para nos dar a vida eterna e nós pudéssemos, descansados, confiantes nessa graça de Jesus, pudéssemos ser transformados e também, ó Deus, nos tornássemos seres libertos de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso pecado, para nós sermos bênção e também alvos, não apenas alvos do teu amor, mas instrumentos do teu amor para com aqueles que necessitam. Nos ensine nesta manhã, Pai, por meio deste ensino, deste estudo. Fale, ó Deus, profundamente a cada coração, usa a minha vida de forma misericordiosa, Pai, para com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o que nós vamos falar nesta manhã é algo muito importante, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Aliás, a vida nunca foi fácil, né? Nós podemos dizer, às vezes temos essa questão de dizer que os dias hoje estão mais difíceis do que no passado, os dias de hoje são mais complicados do que no passado, o mundo antigamente era melhor, e falamos assim, mas isso tudo, todo esse saudosismo, toda essa nostalgia, às vezes é meio enganoso. O mundo nunca foi um lugar justo, o mundo nunca foi um lugar paraíso, né? Desde que Adão e Eva falharam, cometeram o erro, desde que a humanidade caiu, o mundo se tornou, para você ter uma ideia, né? Como repetindo que um certo pregador falou uma certa vez, às vezes a gente acha que o nosso mundo é violento, mas logo após a queda e com os primeiros filhos de Adão e Eva, houve um assassinato e 25% da população mundial foi morta, né? Ele fala assim, mas é a pura verdade. Havia apenas 4 pessoas no mundo, vamos dizer assim, Adão, Eva, Caim, Abel, e ele matou o seu irmão, ficaram apenas 3, e por aí vai, depois vieram outros filhos, etc. Aí não vamos entrar nesse assunto, mas o que a gente quer apenas falar é o seguinte: nós não podemos acreditar que o mundo é violento apenas hoje. Não, o mundo sempre foi violento, o mundo sempre foi injusto, por causa de nós mesmos, né? Por causa do pecado. Deixa eu só ajeitar um pouco a minha câmera, isso, fica melhor assim. Por causa do nosso próprio pecado é que realmente o mundo é assim. O mundo é cada vez mais um lugar perigoso, um lugar realmente difícil para se viver. Mas hoje, em especial, nós estamos vivendo um tempo em que, por causa da era, essa era que nós estamos vendo, que é a era da informação, né? A era de que nós temos os conhecimentos de todos os acontecimentos, né? Temos as informações de todos os acontecimentos, assim, em questões de segundos. Acontece algo lá na China e em poucos segundos o mundo inteiro já está sabendo. Acontece algo no Japão, acontece algo na Austrália, na África, qualquer parte do mundo, o mundo inteiro já está sabendo por causa da força da internet hoje, das redes sociais. Então, as coisas que sempre foram difíceis, elas têm a tendência de maximizar os problemas, as lutas. Então, veja só, uma das coisas que mais tem sido falado nesses dias são esses conflitos políticos, ideológicos e também conflitos por causa do racismo. O racismo sempre existiu
Infelizmente, ele continua. Enquanto a humanidade caída existirá. Nós não podemos fazer isso. Não existe essa história de racismo. Existe sim. O problema é que muitas vezes, como tudo, né, politizado, as pessoas politizam. Mas o racismo existe. E não é só lá nos Estados Unidos, porque lá é algo bem mais sério. Lá, inclusive, até 1960 e poucos, lá 64, os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos, então a gente sabe que esse racismo lá é estrutural, mas aqui no Brasil também existe, no mundo inteiro existe, infelizmente é uma das coisas que tem sido tratada, né? E então é importante a gente falar também que o evangelho nunca foi a favor, algumas pessoas até acusam a religiosidade como promotora de racismo, mas o evangelho não, pode ser a religiosidade, a religião do ser humano caído, que muitas vezes interfere no evangelho. O evangelho é o contrário. O evangelho, ele luta, ele combate todo tipo de preconceito. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher. Ele fala isso claramente lá. E Jesus também diz que não pode haver exceção de pessoas. E, inclusive, essa é uma das histórias que mostra isso, né? Jesus aqui, ele mostra de forma categórica, ele dá uma lição a um homem, a um religioso, quebrando todo o seu preconceito, quebrando toda a sua maneira de olhar para o outro como menor, como ser menor, e ele usa isso através dessa parábola. Mas nós vamos dar uma olhada bem profunda nesse texto, né? Vamos tentar falar de forma bem profunda para a gente entender que isso aqui não é apenas uma lição sobre preconceito ou sobre ajuda ao próximo, apesar de que esses elementos são importantes, eles estão dentro do texto, estão dentro da parábola, mas o que é mais importante é que entendermos a lição de Jesus para este homem. Primeiramente, vamos lá, o que acontece? Nós podemos ver o seguinte. Antes de analisarmos essa belíssima história, né, que é a história de um amor verdadeiro, de alguém que realmente cumpre com um amor verdadeiro na prática, ajudando, socorrendo um inimigo, e isso é importante dizer, né? Um inimigo, ele socorre e ajuda um inimigo, né? Nós vamos ver aí que Jesus, ele está na verdade respondendo a um doutor da lei, a um especialista da lei, um homem arrogante, e que ele chamou Jesus de mestre, né? Colocando-se no mesmo nível que ele, vamos dizer assim, interessante, né? Olha o que diz o texto aí. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Importante as palavras que Lucas menciona aqui, tá? Cada palavra. De pôr Jesus à prova, disse, mestre. É interessante, ele colocou Jesus no mesmo nível que ele, chamando de mestre. Mas com segundas intenções, havia malícia no coração daquele homem. Interessante, várias pessoas, não foi apenas uma, né? O jovem rico, nós vamos lembrar também de Nicodemos, fizeram perguntas parecidas a respeito da vida eterna. Aliás, uma das mensagens centrais de Jesus era acerca da vida eterna. Ele várias vezes falou da vida eterna, inclusive na resposta a Nicodemos, a mais bela resposta, quando ele diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em várias passagens, Jesus vai falar sobre a vida eterna. Então, parece que a pergunta do fariseu, não, aliás, do mestre da lei, do intérprete da lei, era uma pergunta, assim, vamos dizer, piedosa. Parece que ele estava interessado em aprender acerca da vida eterna, até porque, na verdade, provavelmente, como diz o John MacArthur, o coração dele era um coração que o acusava de pecado. Eles, né, os intérpretes da lei, criam que eles, como intérpretes da lei, como judeus que seguiam a lei, eles criam que a vida eterna era para eles. Aliás, eles criam que era apenas para ele. Por isso que é interessante, por que Jesus vai usar e vai falar do fariseu. Isso é muito importante nós pensarmos nisso. Por que Jesus vai mencionar o samaritano nessa história? Porque para os judeus, mas principalmente para os mestres da lei, para os sacerdotes, para os fariseus, para os escribas, eles, os escribas, fariseus, sacerdotes, aqueles que realmente eram apegados à lei, e judeus apenas eram merecedores da vida eterna. Os demais estrangeiros, inclusive os samaritanos, que eram uma mistura de estrangeiros com judeus, eram uma raça mista, eles eram tratados com desdém e com preconceito. Então, por isso a introdução
do samaritano na história. Por isso que é interessante nós estarmos falando hoje nesse ambiente de preconceito que nós estamos vivendo, né? Mas vamos lá. Por que este homem está, na verdade, interpelando Jesus? Não é para aprender a respeito da vida eterna. Ou seja, não é por sinceridade. Ele não estava realmente querendo, preocupado, né, a respeito da vida eterna. Pode até parecer, como alguns procuravam, alguns certamente se incomodavam, apesar dessa ideia, né, preconcebida de que o religioso judeu, ele era, vamos dizer assim, a ele era garantido o céu, e somente a eles, não aos demais. Isso se desenvolveu muito na religião, ali entre os judeus, de que somente eles eram merecedores da vida eterna, porque eles andavam de acordo com a lei. E inclusive há escritos um salmo canônico, não canônico aliás, um salmo apócrifo escrito provavelmente por fariseus, falava isso, né? O autor daquele belíssimo livro A Poesia e o Camponês, Kenneth Bayle, ao falar dessa parábola, ele menciona que um desses salmos fala exatamente sobre isso. Nesse salmo há uma ideia seguinte, que os merecedores da lei, aliás, os seguidores da lei, os homens que andavam de acordo com a lei, eles eram alguém que estavam aguardando a vida eterna, estavam esperando, enquanto todos os demais, os estrangeiros, os de outras nações, aqueles que não obedeciam à lei em Israel, os proscritos, aqueles que eram mal vistos, né, na sociedade, a eles era somente direcionado ao inferno. Mas havia pessoas sinceras, como Nicodemos, né? Alguns entendem que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, obviamente com medo dos demais fariseus, mas havia uma certa sinceridade em Nicodemos, e é provável até mesmo que ele tenha futuramente crido em Jesus, já que quando Jesus é crucificado, ele junto com José de Arimateia, ele, né, interpela ali por Jesus, ele tenta defender Jesus quando Jesus está sendo julgado, etc. Mas vamos voltar aqui a essa história. A gente sabe que ele não é sincero porque o versículo 25, Lucas deixa claro, o mestre da lei, o teto da lei se levantou com o intuito, olha já versículo 25, com o intuito de pôr Jesus à prova. Ou seja, ele não estava com interesse de aprender realmente de Deus, ou ouvir Jesus. Ele é questionado, né? Jesus, vamos dizer, é questionado com intenção de ser provado. É como John MacArthur diz que é uma pegadinha, né? Como se fosse uma pegadinha. Ele queria pegar Jesus. Aliás, os intérpretes da lei, os fariseus, os escribas, constantemente queriam pegar, eles tentavam humilhar Jesus o tempo inteiro, estavam o tempo inteiro querendo provar que Jesus era um falso profeta, estavam o tempo inteiro acusando Jesus, chegaram a chamar Jesus até de samaritano, inclusive tem uma ocasião lá em João 8, eles falam, por isso que dizemos que tu não és samaritano, na verdade o que ele estava querendo dizer, que tu és um herege. Para a visão que eles tinham de samaritano, é que os samaritanos, eles eram seguidores da Torá, eram também descendentes de Abraão, só que haviam se mesclado com os povos, né? Os samaritanos, eles vieram daquele povo que foi levado, né, do reino de Israel, que foi levado pelos assírios, lá eles se mesclaram com os povos da terra, com os povos cananeus e não com outros povos, e então nessa mistura de raças eles não eram considerados puros, então eles eram assim, eles eram vistos como pessoas de menor valor, hereges, e que não seguiam realmente a verdade. Eles não adoravam em Jerusalém, a gente vê lá naquela conversa, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, vocês se lembram? E ali a gente já percebe algo maravilhoso, né? O fato de Jesus estar conversando com uma mulher já era algo chocante, por isso que ela ficou assustada pelo fato de ele estar conversando com ela sendo mulher, mas principalmente pelo fato dela ser samaritana. E além disso, uma mulher de má fama, que já havia tido 5 maridos, né? Jesus, ele mostrava claramente que apesar de ser um homem santo, justo, ele não tinha medo de se contaminar. Por quê? Porque ele não se contaminava. Ele conversava até com as pessoas que eram rejeitadas, como aquela mulher. E naquela conversa com a mulher samaritana, né, voltando aí,
Ela diz, nós adoramos aqui neste monte, vocês dizem que deve se adorar em Jerusalém. Então, quer dizer, já havia essa divisão entre judeus e samaritanos, e na verdade os samaritanos eles eram odiados pelos judeus. E obviamente os samaritanos também odiavam os judeus, então havia ódio dos dois lados, né? E aqui Jesus ele é questionado a respeito de como chegar à vida eterna. É interessante que Jesus ele não responde diretamente ao intérprete. Por quê? Olha que interessante. O intérprete, ele que era o intérprete da lei, e ele já tinha uma preconcepção, presta atenção, ele já tinha uma preconcepção de que a lei, vamos dizer assim, a guarda da lei, as regras da lei, o viver de acordo com a lei, sob a lei, era, na verdade, uma forma, a verdadeira forma de se ter a vida eterna, chegar à vida eterna. Aliás, eles criam que eles eram guardadores da lei e que eles chegaram à vida eterna. Jesus, então, poderia dizer que ele estava equivocado, né? O seu evangelho era outra coisa, mostrava que ninguém poderia ser salvo pela guarda da lei, primeiro porque eles não conseguiam guardar a lei e que na verdade eles deveriam depender completamente da graça de Deus para ser salvos. Mas isso aí iria o quê? Iria apenas causar, vamos dizer, um debate. Vamos até dizer, um debate... Perdão, deixa eu só desabilitar aqui para não ficar recebendo mensagem aqui. Aqui. Ok. Tá. Ele ia, então, para evitar que ali acontecesse apenas um debate entre eles, um debate inclusive estéril, que ia virar só uma discussão e não ia chegar a nada, Jesus ele então dá uma resposta, vamos dizer assim, de forma indireta a ele. Como é que Jesus vai dar a resposta para ele? Primeiro, Jesus lhe faz a pergunta, né? Olha só que interessante. A isso ele respondeu, versículo 27, aliás, versículo 26. Jesus lhe perguntou, ele não respondeu, ele fez uma pergunta. O que está escrito na lei? Como interpretas? É como se fosse assim, eles não eram seguidores da lei, eles não acreditavam que eles eram verdadeiramente fiéis à lei e que porque eles eram seguidores da lei eles seriam salvos. Então Jesus faz o seguinte, então ao invés de Jesus dizer, não, você está errado, Jesus faz o seguinte, usando a própria arma dele, vamos dizer assim, ele diz, o que está escrito na lei? Não é a lei que realmente os torna salvos, né? E a interpretação e mais, olha como Jesus diz, como interpretas? Por quê? Você se lembra no Sermão do Monte, no capítulo 5, que a gente vem trabalhando, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, está escrito, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então ele vai mostrar que a interpretação dos religiosos era uma interpretação totalmente equivocada e na verdade eles estavam desqualificando a lei, diminuindo a lei ou dando uma interpretação muito rasa e superficial da lei. Jesus vai mostrar que, na verdade, eles deveriam compreender melhor e a lei era muito mais profunda do que eles colocavam. Jesus, ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para destruir a lei, eu vim, na verdade, para cumpri-la. E ele vai mostrar que, pela própria lei, ele, então, deveria entender. E é interessante que a resposta do intérprete da lei é uma resposta correta. Olha só, versículo 27. A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aqui é Deuteronômio capítulo 5, versículo 4. Não, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas aí ele faz uma junção com outro texto agora de Êxodo. E ele pega esse texto, né? Aliás, não é de Êxodo, não, é de Levítico. Ele pega o texto de Levítico e acrescenta e diz o seguinte, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai fazer a junção de Deuteronômio 6,5 com Levíticos 19, 18. Ou seja, é como se ele fizesse um resumo de toda a lei. E ele fez de forma correta. Olha o que Jesus respondeu para ele, versículo 28. Respondeste corretamente, faz isto e viverás. O que Jesus está dizendo? Basta cumprir a lei para ser salvo? Se nós formos fazer uma interpretação muito superficial, fica parecendo que é isso. Fica parecendo que Jesus está dizendo o seguinte, bom, ame a Deus
e ao próximo e você viverá. E aí é como se dissesse, cumpra toda a lei e você viverá pela lei. Em certo sentido, Jesus não está sendo, vamos dizer, não está enganando, ele está falando a verdade. Mas o que é mais interessante é que Jesus está querendo mostrar, né, que o Mestre, o Senhor Jesus quer mostrar a ele, é o seguinte: você acha que realmente é só cumprir a lei? Ok. Então faz o seguinte: faze isto e viverás. Essa frase é muito forte. Por quê? Olha o que Jesus está dizendo. Faze, cumpre toda essa lei e você irá viver. Mas olha o que é a lei? O resumo da lei que o próprio intérprete deu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante, porque se nós formos pensar bem, esse resumo, o próprio Jesus havia falado dele também. Lá em Mateus 22, ele vai falar. Perguntaram a Jesus acerca da lei, ele disse, olha, aqui está o resumo da lei. Ele fala exatamente essas palavras. É amar a Deus, mas de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ao próximo. Faze isto e viverás. Ou seja, Jesus disse, se você cumprir isso, você realmente cumpriu com a lei. Mas a pergunta é, quem é que ama verdadeiramente a Deus dessa forma? Com toda a força, todo o entendimento, todo o seu vigor, de todo o coração. Você conhece alguém que ama a Deus assim, a não ser Jesus? O mestre da lei, com certeza, ele não amava a Deus assim. Nem mesmo eu e você também, meus irmãos. Nós amamos a Deus perfeitamente. Quantas vezes nós não amamos a Deus? Nós amamos outras coisas acima de Deus. Nós não amamos a Deus, nós temos que ser sinceros. Nós não temos essa capacidade. Mas interessante que aquele homem, olha só o versículo 29, ele, porém, ou seja, o mestre da lei, querendo justificar-se, ou seja, ele primeiro quis humilhar Jesus, né? Ele diz, ele pôs Jesus à prova, ele queria, na verdade, começar um debate com Jesus ali para humilhar Jesus, até porque Jesus ele havia já lançado várias condenações. O contexto que vai mostrar que ele condenou as cidades de Corazim, de Betsaida, de Tiro, de Sidom, Cafarnaum. Isso com certeza havia irritado os religiosos e por isso ele estava sendo assediado por aqueles homens, né? Eles queriam humilhar. Mas aí Jesus faz essa pergunta para ele, dá essa resposta. Jesus, bom, então faz isso e viverás. E aí, o que acontece? Olha o versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, ou seja, ele queria, na verdade, diante daquela multidão, mostrar-se justo. Ele queria, na verdade, não ser derrotado naquela discussão. E ele queria orgulhosamente manter-se de pé. E ele, então, olha só, ele nem menciona o primeiro mandamento, que é um dos mandamentos, um depende do outro, né? Amar a Deus e ao próximo. Não é só amar a Deus ou só amar o próximo, é amar a Deus e ao próximo. Então, este é o resumo da lei. O próprio Jesus havia dado também, e ele que deu corretamente. Mas aí Jesus diz o seguinte, mas ele querendo, aliás, o religioso querendo justificar-se, quem é meu próximo? Ele nem mencionou sobre Deus, é como se fosse assim, ele quis deixar entender que ele amava a Deus sobre todas as coisas, né? Por aí ele já não estava sendo sincero, ele não estava sendo sincero. Será que ele amava a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento? Mas ele quis deixar entender que sim. Aí, em relação ao próximo, ele faz o seguinte, quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele quis dizer para Jesus assim, bom, eu amo o meu próximo, mas quem é meu próximo? Eu amo sim, eu amo o fariseu, que é meu amigo, que é cumpridor da lei, eu amo todos os homens que vão para a sinagoga, aqueles que são justos, eu só não amo meus inimigos, porque lembra, agora nós temos que entender o contexto dos evangelhos, né? O Sermão do Monte, lembra? Jesus disse assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a interpretação da lei. Eles entendiam que somente os próximos que eles deveriam amar, os inimigos eles deveriam odiar. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Quando na verdade a lei nunca disse isso, nós até mencionamos isso, inclusive é importante que a própria lei vai mostrar isso. Eu vou apenas pegar alguns textos que vai falar sobre isso. Então tem dois textos maravilhosos que vão falar sobre isso. Um deles
é Êxodo 23, olha o que diz aí. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Isso é Êxodo 23. Mas ainda também nós temos Levíticos, que diz assim, Levítico 19, 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, olha, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Percebe que, na verdade, a lei em nenhum momento, ela vai nos ensinar, e já nenhum, de forma alguma, ensinava que deveria se odiar o inimigo. O estrangeiro, que era considerado inimigo, aí que está, né? O estrangeiro sempre era considerado inimigo para os judeus, era visto, como se fosse assim, eles amavam o que eles queriam. Quem eles não queriam amar, eles diziam, não é meu inimigo, então a interpretação é essa, você tem que amar o próximo, mas os inimigos você pode odiar. Era uma interpretação totalmente equivocada da lei. Não havia nenhuma ordem para odiar os inimigos. Mas eles chegavam a interpretar, existem escritos não canônicos, apócrifos, e que eles ensinavam assim, que se você ajudasse os inimigos, ajudasse o estrangeiro, ajudasse aquele que não era de Israel, não era da nação, não era do povo, você estava, na verdade, sendo injusto e você não estava agradando a Deus. Eles chegavam a dizer que o homem, o judeu justo, temente a Deus, não deveria ajudar uma mulher a dar à luz, uma mulher gentia a dar à luz, porque estaria dando à luz a um inimigo do povo. É como se fosse assim, é como hoje as pessoas pensam assim, você não pode ajudar o que é diferente de você, você não pode ajudar um ladrão, você não pode ajudar um traficante, você não pode ajudar uma pessoa que comete um erro, você não pode ajudar aquela pessoa que não faz parte da sua comunidade, da sua fé. Você tem que realmente se afastar e não pode ajudar, quando na verdade não existe isso. A Bíblia fala de não se associar, de não estar junto, de não ter os mesmos valores e os mesmos práticas, mas ela nunca fala sobre isso, de não ajudar, de não socorrer aquele que é diferente, não ajudar a prostituta, não ajudar o travesti, não ajudar o ladrão, não ajudar isso, não. A gente acha que hoje, inclusive muitas pessoas acreditam que bandido bom é bandido morto, sabe? Essa ideia de você lutar contra os inimigos, é nós e eles, então isso tem gerado todo esse pandemônio que a gente está vivendo, falta de amor, quando na verdade Jesus diz que nós deveríamos não resistir ao perverso, amar os inimigos, lá no Sermão do Monte, orar pelos inimigos, abençoar os que vos perseguem e tudo mais. Ou seja, uma mensagem completamente diferente dessa ideia que era apresentada aqui por este homem, esse religioso. Mas aí a gente chega, aí quando ele se coloca e faz essa pergunta, quem é meu próximo? Querem dizer assim, meu próximo não é verdade. Ele esperava que Jesus dissesse, seu próximo é o povo de Israel. Seu próximo são todos os judeus, tementes a Deus, que vão à sinagoga, que são fiéis. Eles esperavam uma resposta assim. Aí Jesus, para quebrar o orgulho daquele homem, conta essa história famosíssima, que é a história do samaritano, do levita e do sacerdote. Bom, a história é muito conhecida. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair nas mãos de salteadores. Jericó ficava na parte mais baixa, no nível baixo, e Jerusalém em cima, era no monte. Havia uma distância, era uma diferença de 900 metros de altitude, uma distância de 27 quilômetros. Então as estradas eram assim, bem íngremes, como se tivesse, eram estradas bem íngremes, bem difíceis, e era muito fácil, os ladrões geralmente ficavam ali, era muito comum, aquelas estradas eram perigosas, até pouco tempo atrás, há relatos ainda no século XIX de assaltantes que viviam ali naquelas regiões ali, assaltando, matando pessoas, roubando, e é exatamente isso que aconteceu. O homem descia, provavelmente ele foi imprudente, porque desceu
aparentemente sozinho, ele não desceu com a caravana, né? É comum as pessoas viajarem em caravana exatamente por causa dos perigos de assalto. Ele desceu sozinho, mas isso não vem ao caso. Interessante, Jesus contou isso, e isso já, esses detalhes vai mostrando algo interessante. Ele descia sozinho, ele foi buscar, mas nem por isso ele deveria ser abandonado. Ou seja, o descuido dele não vai dizer assim que ele não merecia, ou por ser imprudente, ele não poderia ser ajudado. Ele deveria ser ajudado. E é interessante que aí Jesus vai apresentar 3 personagens. E a plateia, junto com aquele homem da lei, aquele intérprete da lei, estava ali aguardando aquela história, ficaram, né? Jesus poderia, como diz John MacArthur, ter desprezado, esse homem é rigoroso, esse homem é orgulhoso, ele quer se justificar pela lei. Jesus poderia simplesmente deixá-lo para lá e começar a ensinar outras coisas, não, mas ele fez uma pergunta para Jesus e Jesus resolveu responder. Só que ele respondeu contando uma história, uma parábola, que provavelmente não era uma história que aconteceu de verdade. As parábolas geralmente eram histórias criadas porque tinha a intenção de um ensino fundamental, de trazer um ensino claro. Apenas um ensino, né? Tem muitas pessoas que fazem interpretações, cada detalhe de significado, toda analogia, mas não é isso. As parábolas elas tinham o objetivo apenas de ensinar, claro, para que nem todos pudessem compreender, somente alguns a quem ele revelava. Ela também a parábola tinha o objetivo também de ocultar. Ela ensinava, mas também ocultava. E aí Jesus vai trazer 3 personagens. Quando ele fala do sacerdote, isso é muito interessante. Diz que o sacerdote passou por aquele caminho vendo, a ideia que dá é que ele viu de longe, ele passou de largo, ou seja, ele nem quis se aproximar. O levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de largo. Depois veio um samaritano e o ajudou. Resumidamente, foi isso. Mas vamos aos detalhes. Primeiro, provavelmente, né, isso é defendido por Kenneth Bale, o sacerdote estava montado. Ele tinha um cavalo. Não é mencionado aí. Não é mencionado. Mas isso não quer dizer que ele não estivesse montado. O caminho era longo. O sacerdote pertencia a uma classe alta lá de Israel eram os sacerdotes, eram os que melhor tinham recursos financeiros. Aquele sacerdote, provavelmente, ele tinha condições, interessante a ideia de ser um sacerdote, porque tinha todas as condições, da mesma forma que aquele samaritano estava montado, tinha animais, ele também tinha, só que não é mencionado porque ele nem parou para ajudar, mas o fato dele ter recursos, é provável que ele tivesse, sim, um animal. Estava montado, ele tinha todas as condições de ajudar. Mas por que o sacerdote não ajudou? Aí que está interessante. Havia motivos para ele não ajudar, não justos, mas motivos religiosos. O sacerdote, ele era muito rigoroso porque ele se via no templo. E ele estava voltando, provavelmente ele estava descendo, então ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Provavelmente ele morava em Jericó e ele subiu, havia ali prestado o culto, era o seu turno, ele havia apresentado os sacrifícios e tudo mais. Acontece que ele estava voltando. Olha o que o texto diz no versículo 30, é importante. Os ladrões feriram, depois de roubarem, causaram muitos ferimentos àquele homem, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Que é isso, semi-morto? Ou seja, ele estava inconsciente, totalmente inconsciente. Nós poderíamos dizer quase que em estado de coma, não. Mas ele estava ali semi-morto. Essa é a ideia de que ele estava totalmente ali parado, caído, como se estivesse morto. Ninguém saberia se ele estava. Também diz que eles roubaram tudo. Então, certamente, eles tiraram, né, toda a roupa. Tiraram toda a roupa dele. Ele estava ali quase que desnudo. Então, é provável que o sacerdote não parou por algumas razões. Primeiro, aquele homem provavelmente, como Jesus conta na história, era judeu, o que foi atacado pelos assaltantes. Por quê? Nós sabemos que é judeu. Porque ele não menciona nada a respeito da sua nacionalidade. A única pessoa diferente que ele vai mencionar é o samaritano. Os demais ele não menciona, então já fica subentendido que era judeu. Ele era judeu, entretanto, não havia como saber se ele era judeu. Por quê? Porque ele estava semi-morto e ele não falava. Só existia uma forma do sacerdote saber se ele era judeu. Se ele falasse, ele não falava.
Ele estava caído sem roupa, então pela roupa também havia uma diferença, né, de vestir entre o judeu e o samaritano. Ele poderia saber pela roupa, mas também não tinha como, porque ele havia tirado toda a sua roupa. Então ele pensou, bom, eu não sei nem se ele é do meu povo, por que eu vou ajudar? Eu devo amar meu próximo, né? Esse é o pensamento geral dos religiosos. Ele não é do meu povo, eu não vou ajudar. Havia esse pensamento. Havia um outro também. O sacerdote ele teria que tomar todas as precauções para não se contaminarem, porque ao se contaminar, ele teria que voltar para Jerusalém, ele teria que passar por um ritual de purificação que custava muito, eram muitos recursos. Ele então deixava também de receber todos os dízimos que eram dados, né? Os animais eram sacrificados, e quando eram sacrificados, eram oferecidos a Deus, mas quem comia, parte dele era o sacerdote, parte era da pessoa que ofereceu. Então ele vivia disso. Então ele poderia colocar a família dele em risco de ficar vários dias, né, semanas no ritual de purificação. Ele iria ser humilhado, né, porque quando a pessoa passava por ritual de purificação, os sacerdotes, eles eram humilhados. Ele não queria isso, ele estava muito preocupado com a religiosidade, com a religião dele e a maneira que ele servisse, e também com os recursos. Pensou na família e tudo mais. E eu não vou, porque esse homem pode ser que esteja morto. Ele passou de lá com o quê? Ele estava semi-morto, ali, parado, pensou, deve estar morto. Não quis nem tocar, nem chegar perto. Então os seus escrúpulos religiosos falaram mais alto do que o amor e a misericórdia. Ele não quis ajudar, ele passou de lado. Aí interessante, logo depois veio quem? O levita. O levita provavelmente estava a pé, porque ele era mais pobre, ele era subalterno, ele não era como sacerdote, então ele não tinha todos os recursos, talvez estivesse a pé. Talvez, provavelmente, até interessante isso, alguns pensam que ele saiu antes, estava descendo, o sacerdote, como estava a cavalo, passou por ele, né? Estava montado, tinha mais velocidade no seu trajeto, e então passou pelo levita. O levita ficou, vamos dizer assim, o levita sabia que o sacerdote havia passado por ele. Quando o levita chegou e viu aquele homem caído, ele pensou, bom, o sacerdote passou aqui. Ele não ajudou. E se ele não ajudou, então eu não posso ajudar, porque senão vamos dizer assim, eu estou indo contra a atitude do sacerdote, ele é meu superior, então eu não vou nem tocar. Talvez ele não tinha todos os escrúpulos, aquela necessidade de se purificar, mas provavelmente ele pensou, se o sacerdote não ajudou, e ele então certamente não é o próximo, eu não vou ajudar também, então eu vou embora. Aí é interessante, Jesus contou essa história, ele fala do primeiro personagem, o sacerdote, que era um homem que deveria demonstrar amor, mas não ajudou. O levita, da mesma forma, também, mas não ajudou. Provavelmente inspirado no seu superior, no sacerdote, e não quis ajudar. Agora, ele vai falar de um terceiro. As pessoas certamente esperavam, inclusive o mestre da lei que estava ouvindo a história de Jesus, pensaram assim, agora ele vai falar de um homem simples do povo que ajudou. Só que aí Jesus vem com uma personagem impensável para eles. Eles jamais poderiam imaginar que Jesus pudesse colocar no meio aí um samaritano. Ou seja, Jesus como se assim, aquele que é odiado por vocês, aquele que vocês consideram como inimigos, aquele que vocês consideram como pária da sociedade, aqueles que vocês consideram hereges, que vocês consideram imundos, que vocês não amam, que vocês odeiam, que vocês não têm nenhum relacionamento, a um daqueles, né, o samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto. Olha a diferença. Primeiro, os demais passaram de largo, né, vendo de longe. Esse não, olha o que ele fez, passando perto. Ele, ao contrário desse, passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Aí já mostra algumas coisas. Primeiro, ele também não sabia se aquele que estava caído era um samaritano. Da mesma forma que os outros não sabiam que era judeu, também não sabia que era samaritano. Podia ser um samaritano, poderia ser um judeu. E como a gente, né, já falou, provavelmente era judeu, porque Jesus, se fosse samaritano, ele teria mencionado, não, era judeu. Ele não sabia, mas ele não se preocupou com isso. O mais importante, ele passou perto, ele viu,
e compadeceu. O termo que Jesus vai usar aqui, nessa palavra que é colocada aqui no grego, compadeceu-se, na verdade é como se dissesse assim, ele abriu as suas entranhas, ou seja, ele sentiu uma compaixão tão grande, algo assim que tocou profundamente lá nas entranhas da sua alma, e ele teve um amor misericordioso, uma compaixão misericordiosa por aquele homem. Ele não pensou se aquele homem poderia estar morto ou se ele era judeu ou samaritano. Ele se dispôs a ajudar. É provável, inclusive, muito mais provavelmente para ele, pensar que era judeu. Claro, como de fato ele era, né? Já mencionamos isso. Mas por quê? Porque ele era o quê? Entre Jerusalém e Jericó. Não era a área dos samaritanos, não era a terra dos samaritanos, era a terra dos judeus. Era a região dos judeus. Então era mais provavelmente que fosse, mas mesmo assim ele parou. E olha que interessante, ele pensou nos ferimentos, ou seja, tratou do ferimento, ele parou, ele se deteve. Uma outra razão, que eu até esqueci de mencionar, que provavelmente levou o sacerdote a passar direto e também o levita, era o medo de ser assaltado. Por quê? Era muito comum também, né, como a gente sabe disso, a gente conhece essa estratégia, né? A gente já deve ter visto por aí, ouvir falar. Tem pessoas que os bandidos podiam usar uma pessoa, fingir que estava alguém ali atacado, fingir que alguém estava sofrendo, para você parar e eles aproveitarem e atacarem. Então havia o perigo de os salteadores estarem ali escondidos, colocar alguém ali para fingir que estava precisando de ajuda para as pessoas pararem. Às vezes acontece isso, na estrada você para, às vezes tem uma pessoa ali pedindo ajuda, você para e vem um assaltante. Isso sempre aconteceu. Então, o samaritano não pensou nisso. Ele poderia estar caindo numa armadilha, mas mesmo assim, ele não... E outra, provavelmente, aquele samaritano deve ter visto também, mesmo que de longe, a gente não sabe se ele estava subindo ou se estava descendo, se ele estava indo de Jericó a Jerusalém ou de Jerusalém descendo para Jericó, mas provavelmente ele deve ter visto o sacerdote levita, deve ter percebido que eles passaram e não ajudaram. E ele falou, não, as pessoas não ajudaram, mas eu vou ajudar. E aí o que acontece é que ele curou ele, protegeu ele, né? Limpou os ferimentos dele e depois de, olha, interessante, o texto diz o seguinte, é importante nós falarmos porque nós vamos falar sobre isso. Chegando-se, pensou os ferimentos, ou seja, primeiro ele tratou dos ferimentos, depois ele aplicou óleo e vinho. Por quê? Óleo e vinho. Interessante, óleo e vinho eram elementos do culto. Interessante que o sacerdote e o levita sabiam disso. E este homem aqui, ele está, na verdade, vamos dizer assim, em certo sentido, a ideia da parábola de Jesus é mostrar algo assim, como se ele estivesse usando os elementos do culto que eram usados nos sacrifícios, nas ofertas de manjares a Deus, em que se deitava óleo e vinho, como se fossem libações para Deus, ele estava deitando no que estava ferido. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, ele estava ali praticando uma espécie de culto a Deus, mas não por meio de um sacrifício, por meio de um socorro ao necessitado. Em outras palavras, como Jesus estivesse ensinando a eles assim, um ensino teológico dentro dessa parábola. Ele estava demonstrando amor e adoração a Deus por meio do socorro ao próximo. Nós nunca paramos para pensar nisso, né? O amor ao próximo, o socorro ao necessitado, a ajuda àquele que sofre, é muitas vezes um culto a Deus e nós não percebemos isso. E o mais, aqui interessante, esse homem era um homem justo. No dia seguinte ele tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha só que interessante, ele tinha crédito ali naquela hospedagem. Quando ele disse, eu cuida dele, se ele tiver mais gastos eu pagarei. E o hospedeiro então o conhecia, era um homem justo. Ele era acusado de herege por ser samaritano, mas era um homem justo e íntegro que tinha crédito naquele lugar. E aí ele demonstra um amor que o outro não demonstrou. E quando Jesus pergunta assim, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei, certamente ele se encolheu, abaixou a cabeça e falou assim, totalmente sem graça, né? O que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, ele ficou tão assim, sem chão, que ele teve que responder a verdade. O que usou de misericórdia. Ele nem ousou dizer, foi o samaritano, ele disse. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele.
mestre, né? E ele vai e procede. Aí Jesus termina, vai e procede tu de igual modo. Então, quando nós vemos essa resposta de Jesus também, no final, ele vai tu e procede de igual modo, a gente já pensa logo, bom, então é isso que nós temos que fazer. Amar o próximo, socorrer o próximo, e é isso que nos dará a vida eterna. Não é isso que Jesus está ensinando. Apesar de que isso é extremamente importante, e isso comprova realmente o agir de Deus, a transformação de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas, mas não é, nós não podemos crer também que é o agir, o fazer, o socorrer que nos dá a vida eterna como se fosse por obras. A gente sabe que nem é pelas obras da lei, nem pelas obras de caridade que nós somos salvos, não é por isso. O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte, você realmente quer saber quem é o próximo? O próximo pode ser até seu inimigo. E aí o que essa parábola vai nos ensinar são algumas coisas importantes. Eu coloquei aqui 10 coisas que são importantes que a gente vai aprender. Né? Essas 10 coisas foram retiradas, inclusive essas 10 lições são tiradas do livro do Kenneth Baker, que eu citei, A Poesia e o Camponês, e é interessante. Veja só, são as lições que Jesus quis ensinar por meio dessa parábola. Primeira delas, o padrão de Deus para a lei do amor é tão alto que só a graça pode nos salvar. Ah, que maravilha! Ou seja, o que Jesus mostrar com isso? Não é que nós temos que ajudar o próximo para ser salvo, ao contrário, não é isso. O que Jesus está querendo mostrar é que o padrão de Deus para a lei do amor é tão alto que ninguém consegue alcançar. Ou seja, como ele disse, o intérprete da lei diz, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, né? E ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O intérprete da lei achou que seria só algumas pessoas. Jesus, não é só algumas pessoas, são todas. Inclusive, ele usou como exemplo o samaritano exatamente para mostrar isso. Então, o que ele quis dizer Jesus nos ensinar é que o padrão do amor de Deus ele é alto, altíssimo, nós não conseguimos alcançar, nós jamais iremos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, nós não conseguiremos amar o tempo inteiro a Deus e nem ao próximo. Por isso nós somos totalmente dependentes da graça. Aquele religioso precisava de uma lição, porque ele acreditava que ele era um salvo, porque ele cumpria a lei, porque ele guardava a lei. Jesus está dizendo, você não guarda. Você não ama como deveria. Você está achando que o próximo são só os seus parentes? São só os seus amigos religiosos? São só os sacerdotes, levitas, os fariseus, os escribas? Aí ele vai e mostra essa parábola para mostrar que nem sempre os religiosos são os que mais amam. Que muitas vezes por causa dos seus escrúpulos religiosos, seus escrúpulos e suas particularidades, as suas minúcias religiosas, a pessoa muitas vezes deixa de amar, deixa de socorrer por causa da religiosidade. Então, isso, em primeiro lugar, a coisa mais importante deste ensino aqui é que só a graça de Deus, o perdão de Deus gratuito é que pode nos salvar, porque nós nunca vamos alcançar o padrão de Deus. Segundo, apesar de ser alto, ou seja, este é o padrão, apesar de ser alto, este é o padrão que todo cristão deve buscar, ainda que não alcancemos perfeitamente. Como Efésios 2,10, né? Pela graça, lá no 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos salvou pela sua graça e agora, salvos, refeitos em Cristo, novas criaturas, nós devemos andar nessas boas obras, ou seja, amar a Deus e amar ao próximo, ainda que o próximo seja o nosso inimigo. Terceiro, a religião não gera amor. A religião não gera o amor. O que a gente tem visto é que a religião muitas vezes ela mata. Sabe? A gente vê, por exemplo, nos países muçulmanos, por causa da religião, eles querem matar os infiéis, soltam bombas, matam inocentes por causa da religião. Muitas vezes também a religião mata. Na época das cruzadas, cristãos e muçulmanos se guerreavam, uns matavam uns aos outros por causa da religião. Né? Cada um queria impor sua religião, tanto os muçulmanos como os cristãos. Né? Judeus também mataram muitos cristãos nessa época mesmo. Jesus foi morto por causa da religião. E também os romanos mataram os cristãos por causa da sua própria religião, porque os romanos eram muito religiosos, tinham vários deuses, adoravam a César, e os cristãos adoravam. Então que a religião, ela simplesmente, quando a religião ela é exercida com toda a sua rigorosidade, ela traz ódio, desavença, quando é apenas religião.
E muitas vezes as regras podem nos impedir de demonstrar amor ao próximo. Regras da religião nos impedem, como essas regras aí impediram o sacerdote e o levita de demonstrar amor ao próximo. Outro, número 4, o preconceito não deve fazer parte das atitudes dos cristãos. O preconceito não deve fazer parte das atitudes dos cristãos. Porque todos são humanos, todos são criaturas de Deus. Claro, nós não vamos olhar, que todos são filhos de Deus. A palavra de Deus deixa claramente que aqueles que o receberam, creram no seu nome, que são filhos de Deus. Mas todos são criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. O cristão não deve rejeitar, não deve ter preconceito para com negro, não deve ter preconceito para com prostitutas, para com homossexuais, travestis, com pessoas diferentes, tratar com desdém, tratar com humilhação, achar-se melhor. Nós não podemos ter esse tipo de atitude, e nem mesmo aqueles que são infiéis. Nós não podemos jogar pedra como aqueles jovens evangélicos há pouco tempo atrás, ou alguns anos atrás, jogou pedra no grupo de meninas do candomblé, porque jogaram pedra, né, num grupo do candomblé ali, porque achavam-se mais santos. Isso não é a atitude de um verdadeiro cristão, né? Maltratar o próximo, isso é preconceito. Então nós temos que lutar contra o preconceito, sim. O preconceito é perigoso e nos torna menos, né? Faz de nós não verdadeiros filhos de Deus, servos de Deus, cristãos, mas religiosos apenas. Quinto, Jesus nos ensina a verdadeira natureza do amor. Qual que é a verdadeira natureza do amor? Eu te amo. Não, é a prática, é a ação. Amar é agir. Foi o que aquele homem fez. Ele não disse eu te amo, ele parou e ajudou. Então a prática da ação, a prática, socorrer, ajudar, ir aonde as pessoas estão precisando, é como aquele hino, aquela música que nós ouvimos no início aqui dessa escola hoje. Vá onde não há amor e ama. Onde não há amor e ama. Jesus nos mostra também, esse é o sexto ensino, que o próximo é qualquer um que necessite do nosso amor. Quem é o próximo? O teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão da igreja? Não, é qualquer um. Pode ser até um bandido, que se de repente estiver morrendo você não vai ajudar, tiver alguém ali morrendo afogado. É igual eu contei a história há pouco tempo atrás de um homem que tinha um inimigo que não conversava com ele, mas ele estava se afogando e não havia quem ajudasse. Ele foi lá e salvou. E ali, isso mudou realmente, né, a vida. Então, quando a gente ama, a gente tem que amar a todos, mesmo os nossos inimigos. Jesus já havia ensinado isso lá no Sermão do Monte. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Jesus, não. Orai pelos que nos perseguem, ame os vossos inimigos. Número 7, Jesus nos ensina aqui também que Deus usa quem Ele quer e pode usar qualquer um quando o seu povo falha. Quando o povo dele falha, quando nós falhamos, Deus pode usar até quem não é cristão, como no caso ali, o povo dele que falhou, né? Os seus sacerdotes levitas não ajudaram, um homem que era desprezado por todo samaritano, um herege, né? Na visão dos judeus, ajudou aquele homem. Número 8, Jesus nos ensina aqui 2 tipos de pecados. O de ação, que é o pecado dos ladrões, que roubaram e machucaram e quase mataram aquele homem, é o pecado de ação. De omissão, que foi o pecado de omissão? Do sacerdote, do levita, ou seja, dos religiosos que não ajudaram. Então não foi pecado do mesmo jeito. Aqueles que maltrataram e quase mataram os ladrões são tão pecadores, aliás, são pecadores, e os sacerdotes, mas os levitas são tão pecadores quanto os ladrões, porque eles pecaram por omissão, por não ajudar. Número 9, Jesus nos mostra qual é o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? É só o culto religioso? Não, é o amor em ação, né? Como aquele samaritano que deitou vinho e óleo, como se estivesse cultuando a Deus, mas ajudando e socorrendo aquele próximo. E por último, né, nem todos concordam com essa aplicação aqui, né, uma aplicação que Kenneth Bale faz, nem todos concordam, né, mas assim, de certa forma, quem é o verdadeiro bom samaritano? O verdadeiro bom samaritano que sacrificou a vida para resgatar os caídos da estrada dessa vida. A gente fala isso porque Kenneth Bale interpreta dessa forma, porque aquele samaritano, ele de certa forma sacrificou a sua vida. Ou seja, não é que ele sacrificou, ele pôs em risco a sua vida de ser assaltado, ele pôs em risco a sua vida quando ele ajudou aquele judeu, porque quando ele chegasse ali
né, com aquele judeu carregado no jumento e ele sendo samaritano, as pessoas poderiam achar que ele era o pessoa que tinha atacado ele, poderiam querer se vingar, mas ele, apesar disso, ele não deixou de ajudar. Então, Jesus, de fato, foi quem atou as nossas feridas e nos levou para recebermos toda a cura que nós necessitamos. Jesus, ele ata as nossas feridas como aquele samaritano. Ele também foi aquele que pagou o preço por nós, como aquele samaritano foi lá e pagou o preço para o estaleiro, para o hospedeiro, naquele homem da hospedaria, pagou o preço, disse que estaria disposto a pagar mais, assim como Jesus pagou o preço para nos salvar, né? Concluindo, meus irmãos, nós podemos concluir pela resposta de Jesus ao intérprete, que ele estava totalmente enganado em pensar que poderia ser salvo, fazendo algo bom e assim herdar-se a vida. Que farei? A resposta de Jesus é muito mais ampla. Esteja fazendo isso sempre e viverás. Vai e faça igualmente sempre. Ou seja, esteja sempre fazendo, ou seja, tenha uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Seja uma nova criatura, seja um novo ser transformado por Deus. Porque quem vive na prática disso, ou seja, quem é verdadeiramente transformado pelo poder do Espírito Santo, é quem vive na prática do amor. E é isso que realmente, não é isso que nos salva, a prática do amor, mas é que os salvos, eles vivem na prática do amor, porque é o estilo de vida. Então, por último, concluindo, as parábolas de Jesus, elas trazem ensinos maravilhosos e lições que são muito profundas a respeito da verdadeira fé. Esta parábola samaritana foi contada para nos humilhar também. Sim, a parábola do samaritano, ela é contada para nos humilhar também, para nos mostrar o quanto estamos longe do padrão do amor de Deus. O quanto necessitamos buscar sua graça e o quanto precisamos melhorar nossos padrões de vida cristã. Sabe, nós precisamos aprender a mudar, ser verdadeiramente cristão. Ser verdadeiramente cristão não é só ir na igreja, não é só entregar seus dízimos e ofertas. É amar, é socorrer, isso é verdadeiramente ser cristão. Então quer dizer que o verdadeiro cristão transformado por Deus, ele vai naturalmente, cheio do Espírito Santo, também socorrer o necessitado. E não apenas ser alguém que vai à igreja e que apresenta o seu culto ali. Não, ele é verdadeiramente cristão no amor a Deus e amor ao próximo. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana cheia da graça do Senhor.